Paz do Senhor, família, é tempo de influenciar. Estamos aqui mais uma vez com o discipulado, a fim de que venhamos aprender todos juntos mais da palavra do Senhor, crescendo sempre na graça e no conhecimento. Hoje vamos continuar mais uma vez o Sermão da Montanha. Semana passada aprendemos sobre o sal e a luz do mundo, que nós devemos ser, e hoje iremos aprender mais sobre o ensino a respeito da lei. Ou seja, que Jesus não veio para extinguir a lei, mas sim cumpri-la ela na sua plenitude, ou seja, não apenas o que está escrito, mas entender o que Deus escreveu acerca da sua lei e dos seus mandamentos. Então Jesus veio para aplicar, ou seja, cumprir na plenitude todas as leis e os mandamentos do Senhor. Então hoje nós vamos aprender mais um pouco, é um estudo um pouco extenso, iremos aprender todo o sermão da montanha no qual Jesus Cristo falou, né? Nos deu ali as bem-aventuranças, como deveríamos nos comportar, como deveríamos ser, e nisto nós temos que aprender. E hoje vai ser um alerta tanto para mim, que estou falando convosco, do que para todos aqueles que amam a palavra de Deus e a praticam. Porque o Senhor nos adverte que nós não podemos mudar nem um i ou um tio da palavra do Senhor, a fim de que nós venhamos ser cada vez mais, observantes acerca da lei, dos mandamentos do Senhor, porque todos eles são importantes, desde o menor ao maior. Todos os mandamentos são importantes de nós cumprirmos. Como sempre, pega aí o teu caderno, pega a tua Bíblia, uma caneta para anotação e vamos aprender mais da palavra de Deus. E vamos pedir desde já que o amigo Espírito Santo tome a direção do nosso discipulado, que ele venha ensinar a mim e a você a ouvir a palavra de Deus e também nos ajude a praticá-la, porque não adianta sermos ouvintes acerca daquilo que Deus tem nos instruído através da sua palavra, mas não praticantes, porque dependemos das duas coisas juntas. Então abra lá a tua Bíblia junto comigo em Mateus 5, hoje estaremos estudando versículo 17 até o 20, que por título ele nos diz assim: ensino a respeito da lei do Senhor, ou seja, aquilo que o Senhor nos deixou como ordenança, como mandamento, para que a gente venha cumprir. Então, abra a tua Bíblia lá, Mateus 5, do versículo 17 ao 20. Vamos nos ater primeiro ao versículo 17 e 18, que diz assim: não pense que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, aqui no versículo 17, Jesus já começa dizendo que não é para nós pensarmos que ele veio para revogar a lei. O que é revogar? Revogar é tirar uma lei que já foi posta. Ou seja, o que Deus já tinha instituído como lei e mandamento, alguns pensavam que Jesus vinha para revogar, ou seja, para mudar. Mas Jesus já foi enfático em dizer: não pense que vim revogar a lei. Ou seja, aquilo que já foi dito é cumprido, não há mudança. Ou seja, o que Deus escreveu acerca da lei, ou os profetas nos alertaram que Deus falou, não veio para revogar, mas sim cumprir, ou seja, cumprir na plenitude de tudo aquilo que foi dito tanto na lei quanto nos profetas. Quando o Senhor Jesus diz a lei, ele está dizendo do Pentateuco, os 5 primeiros textos canônicos que são da Bíblia que foram escritos, que aí inclui Gênesis, Êxodo, Levítico,
Número e Deuteronômio, os 5 primeiros livros canônicos, que são a lei. Ali está instituída toda a história, todo o chamamento, a criação, a lei do Senhor. Todos os 5 livros. Por isso que o missionário tem o costume de dizer que a Bíblia ela tem que ser cumprida e aceita e entendida de Gênesis a Apocalipse. Porque tudo que foi dito pelos profetas, ou seja, tudo que foi dito por Moisés e na lei do Senhor e escrito, de Gênesis a Deuteronômio, ele é importante. E depois também aqui ele diz, e os profetas, ou seja, acerca de tudo que os profetas falaram, seja eles os maiores ou os menores, seja Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, ou também Amós, Malaquias, Naum, Ageu, Joel, ou seja, todos os profetas, os salmos, o rei Davi, que os salmos de Davi também são messiânicos, proféticos, ou seja, toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, Jesus não veio para revogar nada, mas sim cumprir na sua plenitude. Então eu e você temos que entender e compreender que hoje há uma distorção em nosso meio, há uma variante grande crescendo de que alguns dizem que na cruz Jesus quebrou a lei. Pelo contrário, na cruz Jesus cumpriu a lei de Deus. Aquilo que já tinha sido falado em Gênesis, que ali para a mulher, que ela daria luz a um varão e esse esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente lhe feriria o calcanhar. Então Jesus cumpriu tudo na cruz acerca de foi dito dele e das profecias dos profetas também. Ou seja, na cruz Jesus cumpre e continua a cumprir. Aí nós temos que compreender o quê? O que eu tenho que obedecer, missionário? Toda a palavra de Deus. Toda a lei e o mandamento. Aquilo que era lei e mandamento desde o início, vale para mim e para você hoje. Aquilo que era lei, mandamento e ordenança para a igreja primitiva, que a primeira igreja instituída na terra foi em Jerusalém, quando ali em Atos 2 os apóstolos estavam reunidos com mais 500 homens, esperando que de Jerusalém seriam revestidos. Desde que Cristo já andou na terra, desde que a lei existiu, desde o início do mundo, desde o jardim do Éden, que já tinha uma lei para Adão e Eva, que era para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, sempre existiu a lei e o mandamento. E nós temos que cumprir. Nós temos que observar. Nós temos que entender e compreender que toda a palavra de Deus, ela é a nossa instrução. Toda a palavra de Deus é a nossa base. Aí nós temos que compreender também e entender que cabe a mim e a você observar a lei do Senhor, entender que Deus, através da sua palavra, através da sua profecia, aí em 2 Timóteo 3, 16, Paulo vai dizer a Timóteo assim, preste atenção, anote aí no teu estudo, 2 Timóteo 3, 16, Paulo vai dizer para Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aí no 17 ele continua dizendo, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus, toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, ou seja, toda ela, não aquilo que eu acho que me serve, não aquilo que eu acho que é mais coerente. Ou seja, hoje nós temos, dentro do cristianismo, dentro das igrejas do Senhor, sejam elas
católica, seja ela protestante, evangélica, sejam elas seitas que dizem que seguem a palavra de Deus, mas seguem versículos isolados, ou seja, aquilo que me agrada. Para você dizer que você ama a Deus e que você serve a Deus, Jesus já diz, você tem que cumprir toda a lei. Você tem que cumprir tudo aquilo que o Senhor nos pede. Fácil? Não é, claro que não é. Mas constantemente, todo dia, nós temos que procurar nos reformular em Cristo, nos reavaliar em Cristo para que nós possamos andar segundo a sua palavra, segundo a sua verdade e sua justiça. Então Jesus, para que nós possamos enfatizar e entender bem, não veio para revogar, mas sim cumprir. Então eu e você temos que entender que tudo o que está escrito na palavra de Deus, tudo o que o Senhor nos fala, tudo o que o Senhor nos adverte, tudo o que o Senhor escreveu na sua palavra, nós temos que cumprir. Aí Jesus vem e diz, porque em verdade, no 18 diz assim, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Quando ele diz nem o i, no alfabeto grego, o i é a menor palavra. E um tio no alfabeto hebraico, o tio, que é para um traço, uma acentuação, ele é uma menor letra também. Todos os dois são as menores letras do alfabeto, tanto do grego quanto do hebraico. Ou seja, Jesus não dá espaço para nada. Ele diz, desde o menor, aquilo que aos nossos olhos parece insignificante. Vamos dar um exemplo simples para entender. O meu nome é Diego, tem um acento, pingo no i, mas normalmente eu não dou importância de colocar o acento, porque eu não colocando, aparentemente ele não vai alterar o meu nome, mas ele tem que estar ali, porque foi feito, o alfabeto me pede que o ponto esteja ali, né? A acentuação esteja ali, para que o meu nome esteja corretamente. Ou seja, Jesus Cristo diz o quê? Desde a menor lei, a que parece, ainda que pareça insignificante, ela tem que ser cumprida. E aqui o Senhor não está falando de ordenanças. Ele não está falando digamos assim, dos costumes judaicos, né, de lavar as mãos, de lavar os pés sempre que chegava numa casa para se purificar. O Senhor não está falando disso, ele está falando das leis e mandamentos. Isso era costumes, não lei e mandamento. Agora a lei e o mandamento, que é tudo aquilo que Deus instituiu, que em Levítico você vai achar, que em Êxodo você vai achar, ou em toda a palavra, melhor dizendo, você vai achar, essa, por menor que seja, nós não podemos falhar. Nós temos que cumpri-la na sua plenitude. Aí quando ele diz, até que o céu e a terra passem, ou seja, ele diz que só vai extinguir isto, vai passar estas coisas quando ele voltar. Aqui Jesus está fazendo uma alegoria, uma explicação, uma explanação para mim e para você de quando ele voltar. Que aí, quando Jesus voltar na sua glória, esse céu e essa terra já não existirão mais e será feito tudo novo. Ou seja, mas até lá, eu e você temos que cumprir toda a palavra. E Jesus Cristo não nos deixa espaço para que nós venhamos dizer que o que está escrito não é mais. Nós já ouvimos tantas coisas absurdas acerca de homens que deixaram o orgulho, a vaidade entrar em seu coração no nosso século 21, a dizer que o poder de Deus ia ser tão grande acerca do louvor que nós não íamos mais precisar da palavra da Bíblia, ou seja, da palavra de Deus. São tantas heresias,
são tantas distorções do Evangelho, que se eu e você não estivermos alicerçados na palavra e no que Jesus disse, eu sei que dentro da história, dentro da teologia, dentro do protestantismo, dentro da reforma de Lutero, de tantas as coisas que nós estudamos, vimos, a gente vai dizer, mas o fulano Calvino, mas o fulano disse isso, o fulano disse aquilo. Pois bem, a palavra nos diz que a palavra de Deus é inspirada por Deus. É a palavra. Por que o missionário está fazendo esse estudo do Sermão da Montanha? Porque aqui são as palavras de Jesus Cristo. Ele nos instruindo acerca de como nós deveríamos caminhar, como nós deveríamos andar, como nós deveríamos agir. É Jesus falando. É a palavra de Deus. É ela formulada e fechada para ser o nosso manual. Então, hoje nós temos que compreender, entender por que o missionário faz o estudo segundo a palavra de Deus. Você que dá discipulado, você que é pastor, pastora, você que é apóstolo, profeta, diácono, obreiro, homens e mulher de Deus, nós temos que cuidar, porque nós não podemos mudar nem o i e nem o tio, não podemos distorcer ou adaptar a palavra de Deus para agradar. Eu e você temos que compreender e entender que ela é imutável, ou seja, ela não muda. Nós temos que entender que há uma responsabilidade para mim e para você. Há uma responsabilidade a ser cumprida, a ser observada, de que nós não podemos de forma alguma, de maneira nenhuma, alterar o texto. E hoje nós vemos cada um criando uma teologia segundo o seu estudo. Uma coisa que eu quero que eu e você compreendemos junto, o missionário faz teologia, é importante estudar e entender, mas compreender que maior do que a teologia é o Espírito Santo, é a palavra de Deus que nos ensina. Nós não podemos ir, eu vejo pessoas debater e discutirem, e por que Calvino falou, e por que Lutero falou, e por que fulano falou, e por que pastor de tal falou. O que nos importa verdadeiramente é o que Cristo fala, o que Cristo nos adverte, o que a lei e os profetas nos ensinam. É isso que eu e você temos que compreender. Um profeta que profetiza em seu nome não é enviado por Deus. Porque o profeta não profetiza aquilo que ele quer, aquilo que ele acha, aquilo que vai trazer proveito para si. Ele profetiza aquilo que Deus quer, indiferente da sua consequência. Elias foi a Acabe e falou tudo o que tinha que ser. O que aconteceu? Jezabel queria a sua cabeça, mas Elias não deixou de dizer aquilo que Deus mandou. Profeta da verdade, profeta de Deus, ele não se preocupa com o que vão dizer, com o que vão pensar, como que vão ficar, se vão ficar na sua igreja, se vão sair. Não, ele prega a verdade, doa quem doer. Então eu e você temos que compreender isto. E temos que ter cuidado, você que ministra, você que prega, você que profetiza, procure jamais, não deixe entrar no teu coração, não deixe entrar a soberba, o eu, a vaidade, porque há consequência 10 vezes piores para mim e para você se nós distorcemos o que está escrito. Porque uma palavra mal colocada, ela muda toda a hermenêutica do texto, ou seja, o contexto do texto, aquilo que o texto quer dizer. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter zelo na palavra do Senhor. Nós temos que ter ponderamento de entender e compreender de que há uma grande responsabilidade
em ministrar, em ensinar a palavra de Deus. Então eu e você temos que entender e compreender por dentro da palavra, no que ela nos ensina, do que ela nos instrui, que Jesus já nos disse, ele não veio para revogar, mas sim cumprir. Então nós temos que cuidar com essas linhas teológicas que nós temos hoje, com esse evangelho que Jesus já perdoou todos os nossos pecados, por isso nós podemos andar. Nós temos que ter cuidado como nós achamos. Deus, ele é santo e requer dos seus filhos a santidade. Pecado e santidade não caminham junto. Um se opõe ao outro. O Isaías 59 vai dizer vamos lá, Isaías 59, para nós entender um pouquinho sobre o pecado e entender o que a palavra de Deus nos diz, para que nós venhamos compreender. Diz assim o 59: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Isaías, o profeta que o missionário acabou de ler ali, que Jesus falou que ele não veio para revogar a lei nem os profetas. Então o profeta Isaías vai dizer que a iniquidade do povo faz separação entre ele e seu Deus. Então, se eu venho para Cristo, digo que amo a Cristo, mas continuo nas mesmas iniquidades, continuo andando com o mundo, continuo fazendo as coisas que o mundo faz, continuo na prostituição do mundo, nas coisas mundanas, isso faz com que eu seja separado de Deus. Faz com que eu seja, Deus nem ouça e esconda o seu rosto de mim, a fim de que a santidade dele não permita nem que ele olhe para mim. Aí você vai dizer, mas Jesus veio para ser o nosso advogado, daquele que intercede para que o Espírito Santo nos convença do pecado. Mas quando nós viemos para Cristo, quando nós temos o Espírito Santo, as coisas passadas já não têm mais legalidade sobre a nossa vida. Então esse evangelho largo que está sendo vendido, esse evangelho largo que está sendo pregado, cantado pela grande massa, né? Está levando muitos a se separar de Deus, achar que está adorando a Deus, que está engrandecendo a Deus, mas Deus, ele está separado de Deus e Deus não consegue ouvir as suas orações porque o pecado faz essa separação. Então hoje eu quero dizer a você que está dentro da igreja, mas que a tua vida não muda, que a tua história não muda, que os teus pensamentos não mudam, a paz não vem para você, a tua casa não muda, você não consegue vencer as tuas guerras. Sabe o que é isso? É que a forma de que nós andamos, de que nós vivemos, vai dizer como nós estamos diante de Deus. Esse Deus está nos vendo ou não. Quero que você compreenda nesta noite, nesta noite, que a palavra que você está estudando junto com o missionário, toda ela de Gênesis, eu ressalto novamente, de Gênesis a Apocalipse, ela tem que ser aplicada na minha e na tua vida. Nada mudou, o que Jesus falou está falado. Jesus disse que a porta era estreita. Porque eu quero compreender e entender o que o cristão do século 21 tem de melhor do que os apóstolos, do que os primeiros cristãos. Ou melhor, o que o cristão do Brasil, o que o cristão dos Estados Unidos ou dos países que
o cristão não é perseguido, somos afrontados, mas perseguindo em questão de morte, de não poder pregar o evangelho, isso nós não somos. Nós temos liberdade, graças a Deus. O que nós somos diferente do cristão da Coreia do Norte que é morto por pregar o evangelho, na China, no Irã, nos países hindus, nos países que perseguem e matam os cristãos? Nosso presidente ainda falou acerca disso. Nós compreender e entender o que nós temos de diferente. Porque lá eles morrem por não negar o nome de Jesus, por viver segundo a palavra de Deus. E nós aqui, cristãos, né, que se denominamos cristãos, pregamos que a palavra é larga, que o caminho é largo. Eu já ouvi gente dizer que Deus fala com ela quando lê Nárnia, que é um filme pagão, cheio de feitiçaria, de bruxaria, de coisas. Ou será que a Bíblia não é o suficiente? Ou será que quando Paulo instrui a Timóteo, ele não está falando a verdade, ele não está sendo inspirado por Deus? De dizer que somente a palavra de Deus já é o suficiente para... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, será que quando Paulo fala a Timóteo desta forma, não é o suficiente a palavra de Deus? Eu tenho que ir para autoajudas. Teologia coach hoje. Sim, eu sou contra a teologia coach no sentido de que ela prega que nós somos mais. É impossível um cristão sofrer. É impossível um cristão porque ele é dono do mundo, porque Jesus é rei do mundo. Entenda o contexto. Entenda a hermenêutica do texto. Se você não estudou, se você não procurou, se o Espírito Santo não te revelou, não fale nada. Aí depois vem dizer, mas eu não sou teólogo. Não interessa se você é teólogo, porque Paulo era instruído, mas Pedro não era teólogo. Pedro era um simples, naquela época era conhecido como um simples pescador, que não era de muito estudo, que não tinha estudo, mas ele era inspirado por Deus, por isso Pedro ensinava. Ainda eles não tinham tanto acesso à Bíblia como nós temos hoje, até porque ela não tinha sido escrita ainda, total. Eram os textos canônicos que eram achados, que tinham ainda. Eu e você temos que compreender que quem instrui, quem ensina é o Espírito Santo. Se não sabe, então não fale. Não instrua heresias. Porque Jesus vai lançar uma parábola, que é um entendimento. A parábola, o que é uma parábola? É uma história que Jesus conta a fim de que o povo mais simples entenda, mas de que é a verdade do que ele quer dizer. De rico e o Lázaro. Lázaro teve uma vida de mendigo. Desejava comer a migalha que caía das mesas. Os cães lambiam as suas feridas. O rico vivia uma vida regalada, cheio de tudo, toda a riqueza, todo ouro, todo linho finíssimo. Sua casa toda a vida cheia de amigos. Lázaro não tinha ninguém por ele. Mas os dias que ambos morreram, um foi confortado no seio de Abraão, Lázaro, e o rico estava no inferno. Então riqueza não é status, bem-estar social não é status de salvação, muito pelo contrário, muitas das vezes pode nos levar como rico ao inferno. Então essa teologia que é vendida, de que nós somos o centro de tudo, isso não é. Isso é antropocentrismo, é o homem no centro de tudo, não Deus. Deus é o centro de tudo. Nós, cristãos, somos cristocênicos, ou seja, Cristo é o centro de tudo. Esse Cristo é o centro de tudo, o que é que ele me diz? Vocês terão perseguições maiores do que eu tive. Mas tem de bom ânimo, eu venci, ponto. Ali termina, eu venci.
E nós cremos que se ele venceu e nós estamos com ele, sobretudo também triunfaremos junto com ele. Então nós temos que cuidar com essas teologia misturada com psicologia de autoajuda. Não é isso que funciona. Não é isso que Cristo nos prometeu, muito pelo contrário. E também com a prosperidade. A prosperidade que o Senhor fala na sua palavra não é de riqueza, é um bem-estar na sua vida. Que também a prosperidade não significa que vai estar tudo bem. Às vezes tudo vai estar virado do avesso. Mas a minha fé em Cristo Jesus e Deus Pai Todo-Poderoso e no Espírito Santo me faz crer que o meu amanhã será melhor e no tempo certo. Tudo Deus coloca no seu devido lugar e a paz que Ele me prometeu está comigo. Isto é o que eu e você temos que entender. Isso é o que eu e você temos que compreender. Então, a você que está estudando a teologia coach, ou da prosperidade, ou fazendo teologia, ou estudando por conta, cuide. Como esse alerta também serve para mim. Que nós temos que cuidar para não mudar o texto, a fim de agradar, a fim de que nós venhamos agradar as pessoas. Pelo contrário, nós temos que viver a plenitude daquilo que é, daquilo que representa a palavra de Deus. E entender que ela não muda até Jesus Cristo vir. Até lá, tudo permanece intacto, imutável. Então, eu e você temos que entender nesta noite, cuidar. Sabe, eu sei que nós estamos vivendo num momento difícil, porque quanto mais se aproxima a vinda de Jesus Cristo, quanto mais a palavra e a profecia se cumpre, as coisas se intensificam. O que Jesus nos alerta em Mateus 24, que seria como dores de parto. Aí temos a pré-tribulação e a tribulação. Quanto mais a palavra se cumpre, quanto mais as coisas se cumprem, mais escândalos vão vir. No nosso meio, principalmente, no meio cristão. Por que o missionário fala cristão? A palavra cristão vem de Cristo, derivado de Cristo. Eu sou cristocênico. Eu sou cristocêntrico, ou seja, Cristo é a minha base, porque Cristo é a palavra, ele é o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne. Tudo que estava escrito e está escrito se diz respeito a Cristo, o verbo que se fez carne. Então eu sigo, aí eu falo eu na primeira pessoa, porque a gente tem propriedade para falar de nós. Eu procuro seguir a palavra de Deus, aquilo que Deus me instrui. Valorizo todos os santos homens de Deus, todos. Mas acima de todos nós está a palavra do Senhor. Acima de todos nós está a palavra de Deus. Seja quem for que pregar fora da palavra, nós não devemos aceitar. Nem esse mesmo que vos fala, se pregar algo fora daqui, te aconselho que pare de me ouvir. Porque nós temos que ter cuidado com a palavra. Então ela é o nosso manual para que tudo que nós precisamos aprender, para sermos educados na justiça de Deus, instruídos na palavra de Deus, conhecedores de Deus é através da sua palavra. Então esses dois primeiros versículos nos traz essa importância de que tudo que está escrito, ele é importante. Então a você, mais uma vez eu ressalto, que estuda teologia, seja coach, seja da prosperidade. Hoje tem várias derivações de teologias, teólogos, indiferente de quais você esteja estudando ou se está estudando todas, entenda uma coisa, acima de tudo isso está Deus e a sua palavra. O texto, ele é o que está escrito.
Uma vez uma pessoa disse para mim, a palavra é assim, tu entende de um jeito, eu vou entender de outro. Não, a palavra ela só tem uma interpretação, o que ela diz. E ela responde a ela mesma. Se você pegar aqui as concordâncias, eu não abro todas, mas quando eu faço um estudo para você, eu procuro as concordâncias, por isso eu vou em Isaías, por isso eu vou em Timóteo, que nem eu já fui, vou em vários outros versículos para você entender que a palavra, ela mesmo entra na sua própria concordância. Eu não preciso ir lá no que o fulano disse, que o ciclano disse, não, a própria palavra interpreta ela mesma. Às vezes um versículo que eu não entendo aqui, lá na frente eu vou ler outro que vai explicar aquele. Os dois juntos se completam. Por isso são 4 evangelhos. Por isso as epístolas. Por isso os textos canônicos primeiro, Pentateuco, os 5 primeiros livros. Por isso os salmos, os textos históricos, Jó, Esther, Ruth, Crônicas, profetas, maiores, menores, salmos, provérbios, Eclesiastes, cantares, ou seja, toda a palavra, Apocalipse, toda ela na sua plenitude, ela me responde todas as minhas dúvidas. E ela é o que me dá educação na justiça. Ou o que é educação na justiça? É na justiça de Deus, naquilo que é justo, que Deus diz que é justo. Porque a minha justiça não é a mesma de Deus. Às vezes o que eu acho que eu estou na minha razão, a razão de Deus vai dizer o contrário. Às vezes na minha razão, a pessoa tem que pedir perdão para mim, mas a razão de Deus vai dizer assim para mim, vai lá e pede tu perdão. Porque assim Deus o faz. Então eu quero que eu e você possamos compreender isto. Que eu e você possamos compreender esta maneira da palavra. Ela é para toda a instrução. E você, que é novo convertido, quer conhecer a palavra de Deus, leia. Procurem homens e mulheres de Deus que preguem a verdade. E a verdade, entenda uma coisa, que isso serve para a minha vida. A verdade, ela não vem para nos agradar, ela vem para nos confrontar. E quando somos confrontados com ela, há uma mudança. E quando essa mudança ocorre, essa palavra se torna agradável, desejável, amável para mim e para ti. Nós procuramos cada dia mais cumprir ela, mas quando nós aceitamos ela na sua plenitude, enquanto nós vivermos segundo o que nós achamos, segundo o que nós pensamos, segundo o que nós queremos, não há mudança. Não há renovação para mim e para a tua vida. Então, neste momento, eu quero que eu e você possamos abrir o nosso entendimento acerca de que temos que cumprir ela toda. Porque o próprio Jesus não veio para revogar, mas sim cumprir. Agora, continuando ali no versículo 19, acompanhe comigo na tua Bíblia. No 19 ao 20, diz assim: aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado o grande no reino dos céus. Ou seja, aquele, pois, que desrespeitar o menor dos mandamentos ou da lei, o menor, esse vai ensinar os outros a fazer o mesmo. Porque muitas das vezes a gente não quer obedecer, Uma vez eu preguei e falei sobre a síndrome do Éden, num discipulado. Que não basta cair, essa síndrome de Satanás mesmo. Não basta eu cair, eu tenho que levar uma terça parte junto comigo. Assim é muitas das vezes as pessoas. Não bastam elas não querer obedecer a lei e os mandamentos do Senhor. Elas ainda querem levar uma terça parte junto.
Então Jesus vai dizer que para esses eles vão ser considerados os menores no reino dos céus. E quem é o menor no reino dos céus hoje? Todo aquele que não ama e não pratica a palavra de Deus. Aí você pode colocar o ser humano, aí você pode colocar Satanás e os seus demônios e principados. Aí você pode colocar os cristãos que dizem que amam a Cristo, mas não obedecem a sua palavra. Mas dentro disso também há uma promessa que o Senhor faz. E ele diz: porém, no reino dos céus, aquele porém que os observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Ou seja, aquele que fizer ao contrário, aquele que fizer o oposto, esse vai ser considerado o maior. O que fizer o certo, o que ensinar a lei, aí quem é o maior no reino dos céus? Aquele que ama a palavra de Deus e a pratica, as leis e os mandamentos. Aqueles que vão para a glória, aqueles que vão viver com Deus eternamente. No arrebatamento da igreja, quando nós recebemos o corpo glorificado. Porque hoje, quando morremos, se morremos salvos, vamos para o paraíso. Se morremos condenados, já vamos direto para o inferno. Esses são os maiores que vão ser galardoados na glória com Cristo. Esses. E aí ele diz assim: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais, aí é a palavra de Cristo, jamais entrarão no reino dos céus. Entenda e compreenda agora. Quem eram os fariseus? Os observadores acerca da lei e dos mandamentos. Aqueles que deviam obedecer toda a lei e mandamentos dos textos canônicos e dos profetas. Todos. Eles observavam todas as leis. Todos os mandamentos, tudo aquilo que tinha que cumprir. Aí Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder, ou seja, ser maior. Porque o fariseu naquela época, eles crucificaram a Cristo, eles não aceitaram o seu Messias. Eles o rejeitaram. Então Jesus vai dizer que nós temos que exceder, ou seja, a nossa justiça tem que ser maior, senão nós não vamos entrar no reino dos céus. Aí eu jogo uma palavra de justiça para mim e para você. Ficaremos com quem hoje? Com Cristo ou que o fulano disse? Que o apóstolo disse? Que o missionário disse? Que o pastor disse, que o profeta disse, que o cantor fulano de tal disse? Com quem nós vamos ficar? Com a palavra deles ou com a de Cristo? Que o padre disse, que o papa disse, que o bispo disse. Se está contra a palavra de Deus, eu vou ficar com o quê? Com Jesus Cristo, que é santo, puro. Nasceu, cresceu, cumpriu seu ministério, foi morto, crucificado, ressuscitou o terceiro dia, andou 40 dias sobre a terra ainda, depois foi a ascensão elevada ao Pai, está à destra do Pai, ou eu vou ouvir o homem? Quem que eu escolho? Eu vou ouvir a teologia, seja ela da prosperidade, seja ela calvinista, seja ela luterana, seja ela qual for, ou eu vou ouvir a Cristo? Porque é tempo de influenciar, como diz no canal, e o que o Senhor me cobrou para fazer esse canal junto com a Igreja Pentecostal Unidos pela Fé, é que é o tempo de influenciar de o quê? De quem que nós vamos escolher no meio disso tudo? As teologias? Os cantores? Os apóstolos? Ou nós vamos escolher a Cristo? A palavra de Deus?
Eu escolho a palavra de Deus e quero te influenciar a estudar e ir para a palavra de Deus. Sabe por que eu te influencio? Sabe por que eu digo para você, vai para a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, pede para o Espírito Santo de Deus te revelar, porque desta forma você não fica cativo nem de mim e de nenhum homem, mas você vai ficar cativo de Deus, da palavra de Deus. E aí nós vamos entender o que diz João 8,32, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Não adianta eu pregar contra a tua idolatria somente, dizer que é errado. Eu tenho que te instruir na palavra. Vai na palavra de Deus, procura o que Deus diz acerca da idolatria. Procura o que Deus diz acerca do adultério. Pergunta o que Deus diz acerca de viver no mundo. Procura, estude. Procura o que Deus diz acerca da prosperidade mundana, da prosperidade e riqueza. O Senhor nos instiga o quê? Procurai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Jesus vai dizer, nós vamos estudar isso, mas eu sou obrigado a dizer porque o Espírito Santo está me pedindo agora aqui, em Mateus 5:19 ao 21, Jesus vai dizer assim: não acumulem tesouros sobre a terra, aonde as traças e a ferrugem corrói, e aonde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, aonde as traças e a ferrugem não corrói, e aonde os ladrões não escavam e nem rouba, porque onde estiver o seu coração, aí estará também o seu, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Isso eu e você temos que compreender, que aonde estiver o nosso tesouro, se é na riqueza, ali vai estar o nosso coração, não vai estar em Cristo. Então Jesus diz que não é para nós acumular tesouro nessa terra. Não é para nós acumular tesouro nisto, em Mateus 6:19 ao 21, anote aí também. Não é para nós procurar tesouros no céu, é para nós procurar tesouros no céu, não na terra. Aonde as coisas vão passar, onde as coisas não têm o valor verdadeiro. Porque nós tanto queremos, tanto acumulamos, até a ponto de esquecer de a nossa justiça, ela tem que exceder a dos fariseus, tem que ser maior. Nós temos que ter piedade, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança, domínio próprio, alegria, paz, mansidão. Gálatas 5, 22, 23, os frutos do Espírito. Nós temos que ter dentro de nós. Nós não temos que ficar se preocupando o que há de beber, o que há de comer, porque isso o Senhor provê. Isso o Senhor nos dá. E essas pregações antropocêntricas hoje, é o homem, o Senhor vai te dar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai te engrandecer, o Senhor... Não, isso não é o que Cristo nos ensinou. Ele nos prometeu perseguições maiores. É todo dia uma luta diária, uma renúncia, um não que nós temos que dizer. É cada dia uma coisa diferente que nós temos que fazer. Então eu e você temos que compreender e entender, para que nós não venhamos falhar, para que nós não venhamos errar. Amém? Então que eu e você entenda que no reino dos céus só vai entrar aquele que ama e pratica a lei e os mandamentos do Senhor. E que a partir de hoje eu desejo, do fundo da minha alma, que eu e você possamos entender e compreender que a palavra de Deus é que nos guia, é que nos move, é que nos dá a esperança de que se nós cumprirmos tudo que está escrito nela, se nós não deixarmos as paixões e os desejos desse mundo nos tirar o foco de Cristo,
um dia nós estaremos com Ele. Então, a partir de hoje, que você não fique apenas no que o fulano disse, mas você fique naquilo que Jesus disse. Porque a palavra é bem enfática em nos dizer, e Jesus disse, e Jesus falou, e o Senhor Deus falou. Sempre que um profeta vem, ele vem no nome do Senhor. E a palavra sempre fala que Deus é o centro de tudo. Deus é o centro de tudo. Então, meu irmão e minha irmã, que esta palavra hoje te influencie a viver uma vida santa, regrada na justiça de Deus. E esse é o nosso ensinamento hoje acerca que Jesus veio para cumprir a lei. Amém? Que eu e você possamos ter entendido, possamos ter compreendido. Esse é o ensino de Cristo a respeito da lei, que ele não veio revogar, mas que ele veio cumprir. Então, terminamos esse ensino hoje, né? Se você gostou, se você aprendeu mais da palavra de Deus, não fique só para ti. Curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, convide para curtir o canal, se inscreva no nosso canal, também acione o sino de notificação para que você possa estar por dentro dos novos vídeos que vão ser lançados. E sempre lembrando, é tempo de influenciar. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima.